Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavras do Santo Padre. Na Bíblia, o monte tem sempre um significado especial. É o lugar elevado onde o céu e a terra se tocam, onde Moisés e os profetas tiveram a extraordinária experiência do encontro com Deus. Subir ao monte significa aproximar-se um pouco de Deus, mas tenhamos cuidado. O sentimento de Pedro, de que é bom para nós estar aqui, não deve tornar-se preguiça espiritual. Não podemos permanecer no monte e desfrutar sozinhos da bem-aventurança deste encontro. É o próprio Jesus que nos reconduz ao vale, entre os nossos irmãos e irmãs, a vida cotidiana. Devemos evitar a preguiça espiritual. Estamos bem com as nossas orações e liturgias, e para nós isto é suficiente. Não. Subir ao monte não quer dizer esquecer a realidade. Rezar nunca significa evitar as dificuldades da vida. A luz da fé não serve para uma boa emoção espiritual. Não, esta não é a mensagem de Jesus. Somos chamados a experimentar o encontro com Cristo para que, iluminados pela sua luz, possamos propagá-la e fazê-la resplandecer em toda parte. Acender pequenas luzes no coração das pessoas, ser pequenas lâmpadas do Evangelho que transmitem um pouco de amor e esperança. Esta é a missão do cristão. Beato João de Fiesole. Giovanni de Fiesole no Civil Guido de Pietro, conhecido como Beato Angélico, dizia sempre: Quem faz as coisas de Cristo está sempre com ele. Sua convicção era de que todas as ações deviam ser orientadas para Deus. A pintura, da qual era um excelente artista, era vista como expressão da experiência contemplativa, instrumento de louvor e de elevação da mente às realidades celestes. Angélico nasceu em Vicchio del Mugello, na Toscana, em fins do século XIV. Desde criança, demonstrou uma grande predisposição pelo desenho e as miniaturas. A aspiração pelo belo tornou-se, cada vez mais, obstinada na alma do jovem artista. Em um primeiro momento, esta aspiração reforçou seu talento natural pela arte. Mais tarde, tornou-se uma clara e inconfundível chamada à vocação religiosa, por parte de Deus, que é beleza por excelência. Angélico entrou com seu irmão Bento para o convento de Fiesole. Oração, estudo e austeridade aperfeiçoaram o espírito e o pincel do Frei Giovanni, levando-o a traduzir em imagens, repletas de humanidade e misticismo, os frutos da sua oração. Crucifixos, imagens de Nossa Senhora, anunciações, vibrantes luzes diáfanas e retábulos de altares foram expressões de uma alma que, na simplicidade evangélica, mediante um trabalho disciplinado de oficina, soube viver com o coração no céu. Narra-se que ele pintava de joelhos e jamais iniciava suas obras sem rezar, comovendo-se quando reproduzia Cristo na cruz. Em Angélico assim o chamou pela primeira vez Frei Domingos de Corella, em 1469, jamais havia antítese entre humanidade e divindade, entre corpo e espírito, entre fé e razão. A doçura, a graça e a beatitude das figuras, nascidas do impulso do seu pincel, revelavam uma perfeita unidade entre humanismo e religião.
A propósito, Vasari escrevia que ele tinha o costume de não retocar as pinturas, achando que esta era a vontade de Deus. No Beato Angélico havia uma perfeita sintonia entre o rigor prospectivo, a atenção pela figura humana, renascentistas, e a tradição medieval que tinha, entre seus postulantes, a função didática da arte e o valor místico da luz. Os afrescos, de 1438 a 1445, no convento de São Marcos, em Florença, testemunham a pureza da arte de Giovanni de Fiesoli. As suas catequeses por imagens em tamanho natural inspiram uma profunda identificação com a paixão e morte de Cristo. A fama destas pinturas levou o Papa Eugênio IV a convidar o artista dominicano a pintar, no Vaticano, uma capela na antiga Basílica de São Pedro, que depois foi destruída. Narra-se também que seu sucessor, Nicolau V, não pôde deter as lágrimas em 1449, diante dos afrescos com as histórias dos santos Lourenço e Estevão, que o frade pintou na capela privada do Palácio Apostólico. Junto com Benozzo Gozzoli, Frei Angélico deixou um testemunho de si, na abóbada da Capela de São Brício, na Catedral de Orvieto. Padroeiro dos artistas. Frei Angélico tornou-se prior de São Domingos, em Fiesole, entre 1448 e 1450. Desenvolveu esta função com humildade e espírito de serviço. Se ele quisesse, lembra ainda Vasari, podia ter vivido de modo opulento e ter se tornado rico com as suas pinturas. Pelo contrário, sempre evitou o poder, a riqueza e a fama, de fato, até rejeitou sem hesitar a proposta que o Papa Parentucelli lhe fez de ocupar a sede episcopal de Florença. O Beato Angélico faleceu em 18 de fevereiro de 1455, no convento de Santa Maria sopra Minerva, em Roma. Na basílica adjacente ainda se encontram seus restos mortais. São muitos os peregrinos que todos os anos enfrentam a longa subida do Capitólio para visitar a sua sepultura. Oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha minha alma e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre que todos que de mim se aproximem sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, revista-me interiormente da tua beleza, e que no decorrer deste dia, eu a todos revele o teu amor. Amém. Amém.